Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês que durante a visita lá em Pequim, o secretário de Estado americano Antony Blinken teve boas discussões com o presidente chinês Xi Jinping e ambos enalteceram a importância das relações amistosas entre as partes, mas algumas decisões americanas irritaram Xi Jinping, que pode sofrer importantes sanções econômicas que vamos discutir a partir de agora. Mas antes de iniciar a análise, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Para quem acompanha o Área Militar nas redes sociais e também no YouTube, já está familiarizado com uma comitiva americana, uma liderança diplomática por meio do secretário de Estado Antony Blinken até a China, quando ele chegou na quarta-feira até Xangai, para iniciar ali discussões, conversações mais amistosas com as principais lideranças, autoridades da China, para tentar diminuir essas relações já conturbadas entre eles e trazer mais questões de cooperação entre as partes, principalmente em níveis militares e também econômicas. Mas é claro que existem ali percalços que foram colocados nessas discussões que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos analisar de fato o que está acontecendo neste momento. O secretário de Estado Antony Blinken ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Depois, na sexta-feira, se encontrou com Xi Jinping, onde realmente a conversa ela começou a ter efeito, onde os debates foram econômicos, a níveis militares, a níveis de inteligência, a níveis de tecnologia e também outros assuntos pertinentes para o atual cenário geopolítico. Essas conversações, de fato, trouxeram muitas questões que estavam praticamente entaladas na garganta de ambos os países. Tanto questões de espionagens, narcotráfico, contrabando de opioides que vem causando uma devastação nos Estados Unidos, principalmente naqueles estados que liberaram o uso desses tipos de substâncias, que eu não posso falar aqui, senão corro o risco de ser penalizado mais ainda pela plataforma. E foram também discutidas questões de inteligência artificial, principalmente com as últimas sanções americanas diante dos chips de alta tecnologia de patente americana, em que grande parte, mais de 80% de alguns produtos chineses usam essa tecnologia americana, e sobre também as relações cada vez mais próximas de Pequim com as nações rivais dos Estados Unidos ou que estejam causando maiores dificuldades nas relações e também trazendo insegurança para eles, como Irã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e também a Rússia. E falando em Rússia, a guerra contra a Ucrânia, que já está em seu terceiro ano e não tem nenhum sinal para arrefecer, diminuir ou encerrar, mudou com certeza o eixo econômico do planeta. E a China ela faz questão de entrar nesse assunto, ela fez questão de abordar esse tema nesse encontro com Antony Blinken, dizendo que os Estados Unidos precisam aceitar essas mudanças. E para não se intrometerem nesses assuntos de interesses internos de Pequim, como por exemplo, eles estão auxiliando a Rússia em sua guerra com sistemas eletrônicos, sistemas tecnológicos, com chips, placas prontas para acoplar em tecnologia de míssil, foguete, de drones, que fazem da indústria militar russa um combustível para, sim, a produção dos equipamentos necessários em sua guerra e também para o seu estoque interno próprio, em troca da importação de petróleo e também de seus derivados para a nação chinesa. E foi exatamente esta relação militar que incomodou de fato os americanos e trouxeram essa questão à mesa do debate entre Xi Jinping, entre Antony Blinken e Wang Yi. Blinken, de certa maneira, deixou bem claro que esse apoio chinês
para com, tanto a nível militar, a nível econômico, também para a Rússia, a indústria de defesa russa, utilizado de forma desescalada, de forma cruel no campo de conflito na Ucrânia, vem alimentando essa agressão, vem alimentando esse conflito. Tanto também os americanos vêm alimentando ainda mais o conflito, liberando mais de 61 bilhões de dólares, ao invés de tentarem sentar à mesa de negociações. É claro que de um lado não quer entregar as suas terras de forma oficial, como os ucranianos, que estão corretos, e nem a Rússia quer retardar as suas tropas sem ao menos levar esses territórios que estão ali sendo guerreados, disputados, porque eles gastaram muito dinheiro com esse conflito para tentar pegar ali o leste da Ucrânia, mas não se deram conta da dimensão que estavam entrando lá em 2022. E um ponto bem interessante, que Blinken ele foi bem enfático em suas palavras, e ainda ele colocou que os membros da OTAN e também os membros do G7, o grupo dos países mais desenvolvidos, estão de acordo com o posicionamento de Washington, posicionamento dos Estados Unidos, em uma autodeterminação, em uma interpretação dos fatos que ele colocou ali na mesa com Xi Jinping, e ele disse que a China é o principal fornecedor de máquinas, ferramentas, microeletrônicas, nitrocelulose, que é fundamental para a fabricação de munições e propelentes e foguetes e outros itens de dupla utilização que Moscou está usando para aumentar sua base industrial de defesa, dizendo ainda que a Rússia teria dificuldade em sustentar o seu ataque à Ucrânia sem o apoio de fato dos chineses. Bem interessante que ele coloca que os aliados de Washington, como a OTAN e também o G7, vê essa questão realmente sob essa mesma luz, essa mesma direção de Antony Blinken, dizendo que abastecer a base industrial de defesa da Rússia não só ameaça a segurança ucraniana, mas também ameaça a segurança europeia. E Pequim não pode conseguir melhores relações com a Europa enquanto apoia a maior ameaça à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria. E é claro que os europeus estão extremamente preocupados com esse conflito. E é claro que não é à toa que eles deixaram muitas informações nas mãos de Antony Blinken para discutir com os chineses neste encontro inédito, em mais de 5 anos desde que um secretário de Estado americano pisou em Pequim, pisou na China. E até porque os europeus sabem que eles remodelaram toda a sua indústria de defesa para aguentar as exigências e as demandas de guerra lá na Ucrânia. E eles sabem muito bem também, assim como os americanos, se essa tecnologia de equipamentos da China não tivessem sido entregues para os russos, certamente a Rússia, a nível de estoque, não teria essa capacidade que eles possuem hoje e que também remodelaram a sua indústria de defesa. E por que estoque? Porque os equipamentos utilizados lá no campo de conflito vêm de grande parte de ajuda externa dos seus aliados, como Coreia do Norte e também como o Irã. Tá? Então os Estados Unidos deixaram bem claro que contam com a China para melhorar essa segurança e essas boas relações com o mundo. E disseram que houve mais de 100 sanções contra as entidades chinesas, com controle de exportação, entre outras intervenções, e se a China não resolver este problema, eles vão agir e impor sanções claras contra os chineses no momento crítico da guerra na Ucrânia. Então, neste momento da presença de Antony Blinken, não é somente para fazer boa camaradagem, mas apontar o dedo para os chineses. E os chineses também estão apontando o dedo para os americanos. E Blinken fez uma revelação realmente assustadora. Fez uma revelação que, em parte, já tinha discutido isso com vocês aqui no Área Militar, em que discutiu junto ali com Xi Jinping sobre a Rússia utilizando equipamentos de
alta destruição em massa, equipamentos nucleares, contra a Ucrânia, que não possui equipamentos nucleares. E a China, ela foi importante nesse momento, principalmente no ano passado, em que ela conseguiu barrar essa possibilidade dos russos usarem esses equipamentos nucleares contra posições táticas na guerra contra a Ucrânia, revelando pela primeira vez que essa intervenção chinesa ela teve um grande resultado antes que os russos atacassem de fato a Ucrânia. Mas como seriam essas sanções dos Estados Unidos contra a China? Os americanos estão elaborando algumas ações para tentar isolar alguns bancos chineses do sistema financeiro global, tá? O que as autoridades elas esperam é que interrompa esse apoio comercial de Pequim para a produção da indústria militar de defesa da Rússia, já que essas instituições têm grandes laços, grandes conexões e facilitam o comércio de bens com aplicações civis e militares. Inclusive o Banco Popular da China e a Administração Nacional de Regulamentação ou de Regulação Financeira, que é o principal regulador bancário da China, podem ser até os principais alvos dessas sanções que estão sendo articuladas lá em Washington. Inclusive a China e a Rússia, elas promoveram mais comércio entre eles com a moeda chinesa yuan do que o dólar, ao invés de utilizar o dólar. Então houve uma desdolarização da moeda entre essas relações comerciais Rússia e China e foi implantado cada vez mais a moeda chinesa, o yuan. Então causando o quê? Uma desdolarização na sequência da guerra na Ucrânia, que foi um esforço que poderia proteger as suas economias, as economias bilaterais entre elas, dessas duas potências, ainda mais com sanções americanas impostas desde 2022, o que pesou de fato e muito para a coluna econômica de sustentação da Rússia. E o mesmo está acontecendo agora com as nações do BRICS+, que estão utilizando moedas próprias e também moedas chinesas, como o yuan, para manter essas relações comerciais entre si. Muitos questionam, então, por que os americanos e os Estados Unidos não aplicaram os pacotes de sanções contra a China, por exemplo, os mesmos pacotes ou a mesmo nível ou mesma intensidade que eles fizeram com a Rússia. Então existem aqui algumas questões, motivos e posicionamentos que fazem com que isso realmente seja impossível do ponto de vista de curto e médio prazo. E sem dúvida daria uma resposta para um novo vídeo, porque são questões que me forçam a entrar em outros cenários para explicar muitas coisas. Mas de forma resumida, a China ela não é qualquer nação. Não é um Irã, não é uma Coreia do Norte e também não é uma Rússia. A economia chinesa ela é de fato muito próspera, ela é adaptativa e também ela possui um grande volume comercial, principalmente com os americanos e agora também com os russos, que bateu ali recorde desde o ano passado e vem batendo recordes também de transação entre eles. E é claro, se eles possuem grandes volumes comerciais com outros países também vão ser prejudicados com possíveis sanções americanas e que poderiam ser revertidos esses problemas como um efeito de cascata, um efeito dominó contra os próprios americanos de fato. Além disso, o comércio internacional da China ele é totalmente regulamentado. E se fossem impostas sanções americanas, sanções econômicas, haveria uma reação realmente de fato da China, que seria tão forte que teria um sério impacto na economia americana e também na economia do planeta. Espero que tenham gostado desta análise, uma análise sobre esse movimento diplomático e também de reaproximação entre Estados Unidos e China, a grande potência da região da Ásia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações,
Dê um pulinho ali também no curtir e também no compartilhar para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.